Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre a Rússia, a sua transição para o capitalismo. Vamos entender como que esse importante país, essa potência, ela vem se tornando cada vez mais capitalista, né? Ela vem abrindo a sua economia para essa lógica capitalista. E aí, galera, vale lembrar o seguinte, né? A Rússia, que foi aquele importante país que liderou a URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E aí, nesse momento, a gente começa a ver uma transição do seu regime para o capitalismo. Mas será que esse regime ele foi de maneira totalitária? Foi igual? Nós vamos ver que não, e vamos entender o porquê. Bom, galera, primeiro é importante a gente saber o contexto histórico, né? A Rússia, ela se tornou uma potência dentro da União Soviética no contexto daquele mundo bipolarizado, né? Quando você tem a URSS comandando o bloco socialista e você tem do outro lado os Estados Unidos comandando o bloco capitalista, né? Nesse momento, a gente vai conhecer como Guerra Fria, aquele momento em que as duas potências vão entrar em um conflito ideológico, né? Um conflito de influência, ou seja, a ideia agora era estarem expandindo as suas influências ideológicas para diversos outros países. E aí a gente pode citar como a Guerra do Vietnã, a gente pode citar como a Guerra da Coreia, ou até mesmo a Revolução Cubana, né? Foram alguns exemplos de países que aceitaram essa influência e, consequentemente, entraram num conflito armado direto, né? Por financiamento ou por apoio seja da União Soviética ou seja dos Estados Unidos também. Esse momento, galera, vai ficar marcado por um poder bélico e espacial muito grande, né? A gente vai ter aí dois acontecimentos durante a Guerra Fria, que é a corrida espacial e a corrida armamentista, que vai, de certa forma, favorecer tanto o desenvolvimento bélico como o desenvolvimento espacial da Rússia. Legal? E aí vejam bem, será que de fato a Rússia ela vai ter um desenvolvimento econômico? Bom, nós já vimos que ela sim teve um desenvolvimento bélico, teve um desenvolvimento espacial e teve aí uma grande rede de influência do seu sistema socialista. Porém, quando a gente começa a analisar o desenvolvimento econômico da União Soviética, a gente não vai verificar. O desenvolvimento econômico da União Soviética não acompanhou o desenvolvimento bélico espacial que a União Soviética vai ter. E aí, em 1970, a gente vai ter uma grande crise agrícola muito relacionada ali à ineficiência das técnicas agrícolas, né? E também teve um grande episódio de uma inundação muito extrema, né? O que favoreceu ali o surgimento dessa crise agrícola, né? E aí, quando a gente tem uma crise agrícola dessa forma, a gente acaba com os espaços agrícolas e certamente isso vai impactar diretamente na diminuição do consumo de alimentos por parte da população. Certamente que isso criou uma insatisfação muito grande da própria população. Juntamente com o quê? Com os gastos excessivos que a União Soviética vai ter durante a Guerra Fria, né? Ou vocês acham que investir em corrida espacial, investir em corrida armamentista é barato? Certamente que não, né? Além disso, a gente vai verificar uma política muito burocrática da União Soviética. E aí, todos esses fatores vão contribuir para uma crise econômica muito forte dentro da União Soviética. E aí, novamente, o que vai gerar uma grande insatisfação por parte da população. Nesse contexto, surge quem? Mikhail Gorbachev, né? Que vai ser o então presidente da União Soviética. Ele vai tentar promover uma revitalização da economia. A gente está vindo aí de um contexto de insatisfação popular. Então, ele vai criar duas políticas para tentar reestruturar a economia, que é a política do Glasnost e a política do Perestroika, né? Sendo que, juntamente com essas políticas, surgem também movimentos nacionalistas e conservadores, como o Partido Comunista da União Soviética e também os movimentos separatistas, que vai ser liderado aí por Boris Yeltsin, que seria mais tarde o presidente da Rússia, né?
Se aí em 1990 a gente vai ter a Rússia como a segunda maior economia do mundo, né? Ou seja, a gente já está falando ali de um período de final de Guerra Fria. Nesse momento, galera, a gente já está vendo aqui uma grande insatisfação popular, o surgimento de movimentos nacionalistas, movimentos separatistas. E aí o que vai acontecer? O Partido Comunista da União Soviética vai tentar tomar o poder, certamente, né, que vai ter o apoio popular para isso, devido a essa insatisfação que eles têm, sendo que eles vão fracassar. Né? Eles vão fracassar, e aí os movimentos separatistas vão fazer uma pressão muito forte e vão criar o chamado SEI. O que é o SEI? É a Comunidade dos Estados Independentes. Né? O SEI nada mais é do que um conjunto de países que vão adotar o sistema socialista quando ocorreu o quê? A dissolução da URSS, né? Ou seja, a União Soviética ela agora acaba. E aí a gente vai ter a criação de alguns estados independentes, né? Como, por exemplo, agora a gente fala de Rússia, não fala mais de União Soviética como um todo. Né? Lembrando que a União Soviética era um conjunto de países, né, do qual exatamente faziam parte ali 15, 16 países. Né? E aí o que vai acontecer? Com a dissolução da União Soviética, devido a este contexto histórico, nós temos então o surgimento da Comunidade dos Estados Independentes. Certamente que a Rússia será o país mais importante e como se fosse o país centralizador, né, dessa ideologia socialista. E aí a gente está falando agora de um momento de fim da velha ordem mundial. E que velha ordem mundial era essa? Era aquela ordem bipolarizada, né? Que seria basicamente a Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, a gente vai ter o governo de Boris Yeltsin, né, que vai ali de 1991 a 1999. Ele foi o primeiro presidente da Rússia após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? O grande objetivo que ele tinha para a Rússia era reestruturar o seu sistema econômico. E olha que coisa interessante, a gente sabe que a Rússia tem uma pegada socialista muito forte, né? Sendo que nesse momento, o que ele vai começar a fazer? Ele vai abrir a economia da Rússia para quem? O capitalismo. Por que para o capitalismo? O capitalismo ele começa a se espalhar pelo mundo com, entre aspas, a vitória dos Estados Unidos com o fim da Guerra Fria. E aí, nesse momento, a gente começa a falar de uma economia capitalista de mercado. Presta atenção nesse conceito, galera. Economia capitalista de mercado. Olha que coisa interessante. A Rússia agora não é que ela seja um país capitalista. Porém, quando a gente trata de assuntos econômicos, quando a gente trata agora de relações comerciais com outros países, né, nós vamos adotar quem? Nós não, né? No caso, a Rússia vai adotar o capitalismo. Então, galera, fiquem atentos nesse conceito. Economia capitalista de mercado. Legal? Por que eu estou frisando isso com vocês? Porque o regime de governo, a forma que o presidente vai governar a Rússia, está toda pautada e baseada no sistema socialista. Agora, quando a gente fala de economia, a gente começa a falar de uma flexibilização, de uma liberalização para o sistema capitalista. Ok? E aí outra coisa importante que o Yeltsin vai fazer dentro do seu governo, ele vai criar um conjunto de medidas, e aí esse conjunto de medidas vai ficar conhecido como terapia de choque, que seria basicamente o quê? Fazer uma liberalização da economia, de modo que o capitalismo agora ele se torne presente dentro dos espaços econômicos da Rússia, né? Diminuir os gastos públicos com a privatização de propriedades. Olha que coisa interessante que ele vai fazer, né? Tudo que era terreno público, ele agora vai passar para a iniciativa privada, tá? Como também as próprias estruturas e fábricas, as indústrias, né? Todas elas vão ser privatizadas nesse momento. Mas isso não vai ser bom para a Rússia. Por quê? Isso vai acabar gerando uma grande inflação pela alta dívida externa que o país vai ter. Ou seja, esse processo ele vai cada vez mais contribuir para uma concentração de renda dentro da Rússia.
O momento que vai marcar o governo de Yeltsin vai ser exatamente a crise constitucional de 1993, né? Foi uma crise do qual o parlamento ele não está satisfeito com todas essas políticas neoliberais, né, que o presidente vai estar fazendo, que o Yeltsin vai fazer para a Rússia. O que seriam essas políticas neoliberais? É exatamente essa ideia das privatizações, né, das propriedades e também das fábricas. E o parlamento ele não vai achar isso coerente com a sua forma de governar. E aí o Yeltsin, numa resposta, o que ele vai fazer? Ele vai diluir este parlamento. Certamente que o parlamento também não vai ficar satisfeito com essa medida que o Yeltsin vai tomar. E aí o parlamento, juntamente com o apoio popular, começa a pedir, né, e começa a dar entrada num processo de impeachment do Yeltsin para a presidência da República, né? E aí o Yeltsin, mais uma vez, não está satisfeito com essa medida adotada pelo parlamento e que conta com o apoio popular. E o que ele vai fazer? Ele vai invadir o parlamento. Inclusive, vai ocorrer um caso de explosão dentro do parlamento, matando mais de 100 pessoas ali da política russa nesse momento. Mais uma vez, o que ele vai fazer? Ele vai, não satisfeito com tudo isso, ele vai promover a anulação dessa Constituição de 1993, né, que vai exterminar o sistema parlamentarismo, ou seja, você depende de um parlamento para poder governar o país. E ele vai criar uma nova Constituição pautada dentro do sistema semipresidencialista, né? Ou seja, você tem a figura de um presidente para estar à frente do país, mas você também tem a figura de um primeiro-ministro, por exemplo, que seria quase que equivalente a um vice-presidente, tá? Bom, galera, e aí o governo de Yeltsin, né, ele vai ser criado uma expectativa muito grande para o seu governo durante todos esses anos, né, durante esses 8 anos de governo. Mas o governo ele vai acabar frustrando a sua população, inclusive pelos casos de corrupção, de crises, né, de problemas sociais e políticos que vão ocorrer durante todo esse período, né? Sobretudo devido a esse grande processo aí de concentração de renda que vai ficar na mão de quem? Dos oligarcas russos, né? Que seriam grupos com alto poder aquisitivo, né? Em que dominavam ali grande parte dos meios de produção da Rússia. E aí, em 1990, a gente vai ter quem? Vladimir Putin sendo eleito para o primeiro cargo de ministro da Rússia, né? E aí o que é interessante é o seguinte, que o Vladimir Putin ele já entra na política e logo no ano seguinte, em 2000, ele vai tentar se candidatar para presidente da República, para ser presidente da Rússia, né? Sendo que logo em seguida, o Boris Yeltsin ele acaba renunciando ao cargo da presidência. E aí isso vai antecipar as eleições e o Vladimir Putin vai ser eleito para ser o presidente da Rússia. Já no governo de Vladimir Putin, ou melhor, no primeiro governo de Vladimir Putin, a gente vai ter aí o quê? Uma consolidação da estabilidade da Rússia. Ele não vai ter um discurso completamente contrário àquela ideia de comunismo, socialismo e tudo mais. Não é que ele rompe com essa ideia, mas o seu discurso político ele vai se voltar para a adoção de outras medidas, né? E aí, só para você ter uma ideia, uma das primeiras medidas que ele vai adotar enquanto presidente é fazer uma reorganização do espaço político e administrativo da Rússia. E qual era o objetivo dessa reorganização do território da Rússia? Era para planejar melhor as suas políticas de maneiras eficientes, né? Além disso, ele vai buscar combater os oligarcas russos, né? Como, por exemplo, ele fez ali a estatização da Iucos. A Iucos, galera, é uma empresa que estava ligada à iniciativa privada.
Porém, o dono dessa empresa, né, ele estava cometendo crimes de sonegação, eles não estavam pagando impostos, né, enfim, estava com uma série de problemas. E isso favoreceu tornar essa empresa pública, né? Ou seja, esta empresa agora ela começa a fazer parte da administração do governo. É o que a gente chama de empresa estatal. Além disso, Vladimir Putin vai fazer uma série de reformas legais ligadas à área da educação, da saúde, da cultura, da economia, de uma maneira geral. E isso vai favorecer um grande crescimento popular para Vladimir Putin. Até que ocorrem dois incidentes em que a população começa a olhar com outros olhos para ele, como, por exemplo, o submarino nuclear K-141 Kursk, né? Este submarino ele vai naufragar, ele vai afundar, ele vai acabar explodindo. E o que vai acontecer? Por se tratar de um submarino nuclear, o Putin vai entender que ali você tem diversas informações que poderiam ser utilizadas por outros países para espionar a Rússia. E aí, o que vai acontecer? O Putin não vai aceitar a ajuda de outras nações que quiseram contribuir para encontrar esse submarino. E aí, depois de um tempo, vão se descobrir que 23 pessoas acabaram sobrevivendo a essa explosão do submarino e que acabaram morrendo porque demorou muito o socorro a chegar, né? O outro caso foi o teatro de Dubrovnik. Este teatro, galera, ele foi invadido por grupos terroristas da Chechênia, né? E por que eu estou falando de Chechênia? Porque durante a Rússia tinha uma frente militar dentro da Chechênia, enquanto que o Vladimir Putin era o primeiro-ministro lá no governo de Boris Yeltsin. E aí o que vai acontecer? Eles vão invadir o teatro e vão exigir que o Vladimir Putin retire essa frente militar dentro da Chechênia, né? E aí isso vai ser uma situação completamente caótica, né, naquele dia e naquele momento. Eles vão acabar jogando gás dentro do sistema de refrigeração, do ar-condicionado, e vai matar um monte de pessoas, né? Então, devido a estes incidentes, a população já começa a olhar para o Vladimir Putin com outros olhos, da forma que ele conduziu a resolução desses dois incidentes que ocorreram. E aí, galera, o Vladimir Putin ele não vai poder se reeleger novamente devido à própria Constituição, que permite um mandato aí de 4 anos com uma renovação para mais 4 anos, né? E Vladimir Putin foi ali de 2000 até 2008, então ele não poderia ser reeleito nesse momento. E aí terá novas eleições, do qual o Dmitry Medvedev ele vai ganhar essas eleições e ele vai governar a Rússia de 2008 a 2012. E olha que coisa interessante, ele vai eleger o Putin como seu primeiro-ministro, né? E qual foi o objetivo dele de fazer isso? Bom, o Putin já era um cara bem visto, né, entre a população da Rússia. Até que nos últimos anos, devido àqueles incidentes que ocorreram, a população já olhava para ele com outros olhos. Mas ele ainda assim ele era um cara muito popular dentro da Rússia. Além disso, o Dmitry ele era um cara ligado ao governo de Vladimir Putin. Então, na verdade, a forma de manter um poder político partidário dentro da Rússia, ele vai colocar o Putin ali, né? E aí, o que vai ser marcado dentro do governo do Dmitry? Exatamente, ele vai promover uma política menos agressiva, né, do qual o Vladimir Putin fez. Então, por exemplo, ele vai começar a negociar com outros países, né? Ele vai começar a negociar com os Estados Unidos, ele vai começar a negociar com o bloco da União Europeia, ele vai começar a negociar ali a entrada da Rússia na OMC. O que é a OMC, galera? Organização Mundial do Comércio. É uma instituição muito importante, né? Sobretudo aí para regular as formas que as relações comerciais são feitas entre os países, né? Uma coisa interessante que vai marcar o governo dele é que, em 2008, ele vai promover uma alteração na Constituição e ele agora vai colocar um mandato presidencial
por 6 anos, mas que isso só estaria valendo a partir das próximas eleições. Outro ponto que vai marcar o governo dele vai ser a Guerra da Ossétia do Sul, né? A Ossétia do Sul é um território do qual tem uma grande parte da etnia da Rússia. E aí, devido a movimentos separatistas e nacionalistas dentro da Ossétia do Sul, nós vamos ter o quê? Eles querendo se emancipar. E aí certamente que o Dmitry ele vai enviar tropas para essa região e tudo mais, até que cria-se ali uma guerra, né? E que a população ela não vai ficar tão satisfeita com a resolução dessa guerra. Bom, galera, e aí a gente chega no segundo governo de Vladimir Putin, né, que vai ali de 2012 à atualidade, até os dias de hoje. Vale lembrar o seguinte, ele vai se reeleger para presidente da República com o término do governo do Dmitry. E ele vai vencer essas eleições, sendo que essas eleições elas vão ser marcadas ali por protestos e fraudes no processo eleitoral. Sendo que logo no primeiro dia que ele é eleito presidente, ele vai promover uma série de políticas, né, de planos econômicos a longo prazo, uma série de medidas que ele acredita que vai fortalecer a economia da Rússia. Uma coisa que vai marcar, por enquanto, o governo de Vladimir Putin é a crise política ali da região da Crimeia, né? Crimeia, Ucrânia. A Crimeia, ela é um território que está dentro da Ucrânia. E aí vale lembrar o seguinte, que a grande maioria da população da Crimeia é de maioria étnica rússia, né? Porém, devidos a movimentos, né, nacionalistas que acreditam na nação, que movimentos separatistas, né, eles vão querer a independência da região da Crimeia e querem a anexação à Rússia. E aí, anexação à Ucrânia, desculpa. E o que vai acontecer, galera? O presidente ele não vai aceitar, até porque a população que vive ali na Crimeia vai dizer que os russos são completamente autoritários, né? E aí o Vladimir Putin ele vai enviar tropas para essa região para ter o controle, o domínio da Crimeia. Então a gente vai gerar uma crise e um ambiente de tensão muito forte dentro da Crimeia entre a Ucrânia e entre a Rússia, né? Já em 2018, a gente vai ter o quê? O Vladimir Putin novamente ganhando as eleições e indo para o seu quarto mandato, do qual ele vai governar até 2024, né, galera? Então, Vladimir Putin, ele é um presidente com mais tempo da história dentro da Rússia, né? Ele teve o seu primeiro mandato durante 2 anos, teve o primeiro até 2004, o segundo até 2008, infelizmente ali ou felizmente ele não pôde se reeleger devido à própria Constituição que não aceita um mandato presidencial de presidente por mais de 8 anos. Entrou o Dmitry e aí quem é que entra com o término do governo do Dmitry? Novamente o Vladimir Putin, e ele vai até 2024, né? Bom, e aí vamos ver se vai surgir outro presidente, porque ele também não terá mais condições de se reeleger. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.